abençoe o dia de vocês, um excelente dia na presença do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos para mais um vídeo de reflexão devocional. Meu nome é Ellen e estamos aqui para mais um dia de devocional. Vamos lá? O próximo capítulo agora, o qual a gente vamos ler hoje, é o capítulo 23 de Mateus. Capítulo 22 foi o anterior, falamos sobre a parábola das bodas, a questão do tributo, a parábola das bodas, o que acontece? O Senhor Jesus conta para eles, em forma de parábola, como que é o reino de Deus, a semelhança do reino de Deus com a história da parábola das bodas, ao qual o rei tem os seus escolhidos, para participar da bodas, do filho dele, e estes escolhidos rejeitam esse convite, e aí esse convite passa a não só a pertencer, não é que pertence, mas assim, ele se estende a outros povos. O Senhor escolhe outros povos, a estar participando desse convite também, porque na realidade tinha um povo escolhido realmente, que era o povo ao qual o Senhor tinha feito aliança, lembra? Aliança que o Senhor fez com Abraão. Então, a promessa a Abraão, pois é, essa promessa era para o povo, para os hebreus, para os judeus, só que eles rejeitaram a mensagem, o evangelho do Senhor Jesus, e esse convite, do reino dos céus se estendeu a outros povos, não apenas aqueles que eram, faziam parte da descendência, de Abraão. Esse convite foi estendido a outras nações, aos gentios. E a questão do tributo, o qual os fariseus, e os escribas tentaram pegar o Senhor Jesus, descobrir uma falha, no debate ao qual eles tinham com o Senhor Jesus, falando do tributo, e o Senhor Jesus, com muita sabedoria, entendendo o real sentimento do coração daquelas pessoas, o Senhor dá uma resposta assim bem cabível, bem sábia, ao qual eles não mais deixam de perguntar, deixam de confrontar o Senhor Jesus com perguntas, E aí também tem os saduceus, que ainda arriscam, a perguntar para o Senhor Jesus. Voltando aqui um pouquinho à questão do tributo, é aquela parte, que eles perguntam se é lícito pagar tributo a Roma, E aí o Senhor Jesus fala para eles, porque se o Senhor Jesus falasse que não, ele se colocaria contra Roma, e os ataques de Roma seria apenas, voltados para o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus falasse que era lícito pagar os tributos, colocaria o povo judeu, os religiosos, o povo, seria uma brecha que seria dada para o povo ficar contra o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava indo contra a sua própria nação. E aí o Senhor Jesus responde para eles quem era que estava na figura daquela moeda, daquele denário. Aí eles falam que era César, e ele fala: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles se contentaram com aquela resposta, E aqui os saduceus, no próximo título, os saduceus tentam também confrontar o Senhor Jesus, falando sobre ressurreição, tentando colocar a lei do liverato, confundir a lei do liverato. E aí o Senhor Jesus explica com muita propriedade, sobre a ressurreição, que os saduceus não acreditavam, que existia ressurreição, e nem anjos. E aí o Senhor Jesus responde para eles, que lá no céu, era uma pergunta que eles fizeram para o Senhor Jesus sobre casamento, sobre uma viúva que se casa de novo, e quando houvesse ressurreição,
quem seria o marido dela, e o Senhor Jesus responde para eles, né, que lá no céu não seríamos como os anjos, né, seremos como os anjos, não nos casamos e não damos em casamento. Então, foi uma resposta com muita propriedade, ao qual eles nem faziam ideia, né, porque eles não acreditavam na ressurreição, e ali eles também não procuraram mais, né, confrontar o Senhor Jesus, mas começaram a arquitetar um plano para que prendesse o Senhor Jesus e matasse ele, né, para que eles pudessem matar ele também. Para quê? Porque o Senhor Jesus era uma ameaça para aquele costume, para aquele sistema, né? O Senhor Jesus ia à contramão daquele sistema ao qual eles criaram, baseado na lei. Só que essa lei, eles estavam distorcendo os princípios da lei, né? E fazendo com que o povo pecasse, fazendo com que o povo desviasse, né, dos caminhos de Deus, né? Deixasse de ter um convívio com Deus, né? Praticar aquilo que o Senhor Deus deixou, a lei que o Senhor tinha revelado a Moisés. Eles estavam, como se fala, eles estavam fazendo que o povo praticasse de forma errada, não tinha nada a ver com aquilo que eles queriam, com aquelas regras que eles tinham criado. Ficou pesado para o povo, e o povo foi deixando de, né, participar das festas do tabernáculo, deixaram de prestar tributos aos sacrifícios, né? E aí foi ficando tudo foi ficando bagunçado, e o povo foi se desviando. E vem o Senhor Jesus explicando e ensinando, né? Porque que acontece? Quando eles deixaram de ser, praticar fazer aquelas práticas, né, da religião, o povo começou a achar que eles estavam distantes de Deus e foram, como se diz, já tô errado, vou ficar errado assim mesmo, né? E foram todos se desviando, né? Então, assim, criou um sofrimento, porque a gente, longe de Deus, realmente o ser humano que está distante de Deus, ele se degrada, ele se destrói, né? Se a gente for parar para pensar, for parar para a gente entender o quanto é sofrido, porque a nossa essência está em Deus, né? Está em Cristo. Então, foi ficando assim, eles foram ficando desanimados. E aí vem o Senhor Jesus trazendo solução, trazendo o Evangelho, né? Que quer dizer boas novas do reino de Deus, e trazendo esperança de salvação, né? Então, depois vem o grande mandamento, que eles perguntam para o Senhor, né? Qual que era o grande mandamento? Uns fariseus, eles ainda, né, perguntam para o Senhor, e o Senhor responde para eles que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. E aí o Senhor fala que, cumprindo esses dois mandamentos, eles estarão cumprindo todos os outros, porque esses dois mandamentos incorporam todos os outros, né? E depois vem falando sobre o filho de Davi, né? Cristo, né? Cristo quer dizer que é o Messias, o escolhido, né? E aí eles perguntam, né? O Senhor Jesus pergunta para eles, né? Quem é o Messias? Ele é filho de quem? Cristo é filho de quem? E eles falam de Davi. Só que aí o Senhor Jesus fala, mas como que ele é filho de Davi? Sendo que tem uma parte lá, né, que Davi fala assim: disse o meu Senhor, no versículo 44, diz ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Então, assim, era uma afirmação que Davi tinha feito e chamado o Senhor de Senhor, né, meu Senhor. E como que esse Senhor seria filho dele? Né? Dá uma confusãozinha assim na cabeça da gente, mas dá pra gente entender que tudo aquilo que eles falam, filho de Davi, ele quer dizer que é uma descendência, para que a promessa, para que a profecia fosse cumprida, né? E aí fala aqui, ó,
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Então, foi as últimas perguntas que fizeram para o Senhor Jesus foram essas, né? Sobre o mandamento, os grandes mandamentos, qual era os principais mandamentos, sobre a lei do liberato, né? Da ressurreição, sobre o tributo e filho de Davi, né? Sobre o filho de Davi. Então, assim, o Senhor Jesus, ele saía lindamente dessas armadilhas que criaram para ele, né? Que eles tentavam criar para ele, porque eram debates, né? E eles queriam ganhar esses debates como? Com palavras, como que fala? Com razão, né? E, na verdade, o Senhor Jesus tudo que o Senhor Jesus respondia, o Senhor Jesus provava para eles, né, através das santas escrituras, porque o Senhor Jesus sempre perguntava para eles, né, falava para eles, não leste? Então, eles ficavam perdidos. Então, vamos lá, versículo, deixa eu ver aqui quantos minutos já deu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá, já deu 11 minutos de vídeo, eu quero conseguir resumir. O capítulo 23 de Mateus, a gente deu uma recapituladinha do 22, eu gosto de fazer isso para dar uma refrescada, né? E então, o capítulo 23, ele vai do versículo 1 ao versículo 39. Vamos lá? Vou tentar resumir o máximo possível que eu puder para que esse vídeo fique apenas sendo um vídeo, não precisa estender ele para 2 vídeos. Mas se estender, não tem problema, né? Então vamos lá? Jesus censura os escribas e fariseus, é o título. Capítulo 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus falactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamado guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem em si mesmo se humilha será exaltado. Então, aqui o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, depois que ele fala, né, com os fariseus, que ele encerra aquele assunto com os fariseus e os escribas e os saduceus, ele vira para a multidão e fala, né, para a multidão e para os seus discípulos. Eles se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles ensinam a lei, porém, eles não a praticam como ela foi dada. Eles criam fardos pesados para colocar nos ombros dos homens, ou seja, aquelas regras, ao qual ficou muito pesada para os homens. Porém, eles mesmos não praticam. E aí, eles pegam e aí fala que, né, que criam fardos, né, que são as regras, difíceis de carregar e põem aos ombros dos homens. E eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles mesmos não praticam. Aí fala aqui também, ó, vamos lá. E
fala também, quando fala aqui, ó, alonga suas franjas, alargam os seus filatérios, né? E alonga suas franjas. Amam o primeiro lugar, que eles estão falando da vestimenta, a postura, né? Que eles criavam, que eles se impunham na frente dos homens, né? Se sentindo, achando que eles eram os maiorais, que eles eram os mais santos, que eles eram os homens inatingíveis, né? Era como deuses. E aí através da roupa, mostrando, né, as roupas, a postura e os lugares que eles queriam sentar, que eles exigiam sentar, eles queriam destaque em tudo, eles queriam ser chamados de mestre, eles queriam ser chamados de pai. Então, assim, de pai, né? E aí o Senhor Jesus fala que quem é o pai? É um só, é o Pai, que é Deus, né? E quem é o guia deles, né? E eles queriam ser guia de todos, eles queriam ser guiar, levar o povo, mas o verdadeiro guia era Cristo, né? É Cristo, né? E o Senhor Jesus vai desmascarando, vai colocando por terra tudo aquilo ao qual aqueles homens representavam. Então, o ódio deles por Jesus Cristo era imenso, né? E a gente vai começando a entender o tamanho da perseguição, porque o Senhor Jesus começou a expor essas falhas, né, no meio daqueles homens, né? E eles querem ser chamados de guias, mas aí o Senhor fala, né, que o guia é só um, que é Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo, ou seja, o maior é o que serve, não é o que é servido, né? Assim mesmo se exaltam. Aí fala aqui, ó, no versículo 12: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, olha a regra, né, de exaltação e de humilhação. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado, né? Então, o humilde, ou seja, a pessoa que é exaltada, se exalta, é um tolo. E aquele que se humilha, né, que fica, como que eu falo, tem uma postura não boba, tá, gente? Não é uma postura de uma pessoa boba, de uma pessoa frágil, mas humilde, calado, né? Sabe, mostra sabedoria. O humilde, ele mostra sabedoria, né? O humilde é uma representatividade também de sabedoria, né? E esse sim será exaltado. Vamos para o próximo versículo, que é o título, né, também, que é o 13. Várias advertências de Jesus. Aqui, essas advertências aqui, se eu não me engano, são 8 ais que ele fala, né? Então, vamos tentar colocar aqui, deixa eu ver. Não tô olhando o tempo. Vamos lá. Vamos ver aqui até onde eu consigo ir. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Aqui eu vou tentar falar por versículo para ficar mais fácil, porque tem muito fundamento nesses ai aqui, nos ais, né, que é essa advertência que o Senhor Jesus dá. Esse aqui que ele fala, né, que eles chamam os escribas e fariseus de hipócrita. Eles conhecem a lei, porém eles não interpretam ela corretamente. Talvez porque não queiram, ou talvez porque queriam se beneficiar, né, do conhecimento deles, né? E aí o Senhor fala que se eles fecham, como que eles fecham a porta do reino? Eles não entram e não deixam o que eles estão ensinando entrar, aqueles, né, que eles, como se fala, que eles convertem, né, que eles conseguem converter. Por quê? Porque eles estão passando os ensinamentos errados. Eles, além deles estar fora do reino, eles ainda estão levando o povo, não deixando o povo entrar. Como? Com os ensinamentos errados ao qual eles estão passando. Então tenham cuidado ao falar do reino de Deus. Tenham cuidado ao viver a sua vida, né? Falando que é um crente, falando que é um cristão,
que é um evangélico, mas não está praticando a palavra de Deus. Por quê? Porque o seu testemunho gera resultado, né? O testemunho que você passa. Nem sempre você vai ser perfeito no que você faz, mas seja esforçado, né? Que o Senhor vai trazer o entendimento e a sabedoria para você estar lidando, né? Com os ensinamentos que você possa estar passando, porque realmente quando somos chamados para servir a Deus, nós somos uma espécie também como que fala, de evangelizadores, né? Vamos com o nosso testemunho, com a nossa fala, com a nossa vida, né? A gente vai estar refletindo os ensinamentos de Deus, né? Através da nossa vida. Nós somos cartas, né? Que o Senhor Deus escreve nelas e transmitimos a palavra a palavra de Deus com o nosso testemunho de vida. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. De novo ele fala hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas para justificar, fazei longas orações, pois isso sofrereis juízo muito mais severo. Aqui é porque naquela época esses religiosos, esses homens, né, que estavam à frente da religião do judaísmo, eles acabavam, por eles serem considerados pessoas importantes, né, imponência religiosa, eles acabavam se aproveitando, né, da fragilidade das viúvas, né, pegando os bens, como é que fala? Se beneficiando dos sentimentos. Aqui o Senhor Jesus fala, né, que devorai as casas, ou seja, né, pegasse partes de bens, né, buscavam os bens delas, enganando, né, que era para o templo, fazendo... vamos fazer aqui vamos fazer uma oração aqui, aí você ajuda, né, em alguma coisa, dá algum tributo, né, e aí eles fazendo isso, enganavam as pessoas, né, e aí o Senhor Jesus fala, né, que o juízo deles seriam muito severos, e falando que para disfarçar eles ainda faziam longas orações, lembrando que hipócrita quer dizer é uma palavra grega, né, que na época eram usadas pelos atores, que era uma máscara que eles colocavam no rosto para que o personagem ao qual eles estivessem interpretando aparecesse, e não o ator, mas sim o personagem. Então é uma coisa assim, é aquilo que você faz, porém você não pratica. Não é aquilo que você está falando, que você está fazendo, está representando, é a vida que você leva. Né? Então era sobre isso quando o Senhor Jesus falava dos fariseus e dos escribas, né? Chamando eles de hipócrita, porque eles não viviam aquilo que eles representavam. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornai filho do inferno, 2 vezes mais que vós. Aqui quando ele fala prosélito, ele fala de um adepto, né? E a pessoa vai lá, evangeliza, hoje no nosso caso, né? Seria hoje no nosso caso a gente evangelizar. Vamos lá, eu vou, evangelizo uma pessoa e aí eu ensino para ela tudo errado. Não é nada daquilo que eu tô vivendo. E aí eu ensino ela a fazer práticas erradas, ao qual não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus requer da gente. E aí eu acabo tornando ele, né, filho do inferno, igual ele fala, um perdido, né? O Senhor Jesus fala perdido. E aí acaba sendo 2 vezes mais perdido que eu, porque ele também vai evangelizar e vai evangelizar errado, né? Então assim, o cuidado que temos que ter com a nossa vida, com o nosso convívio, com a nossa fala, com o que nós representamos, né, no reino, né, pro reino aqui na terra, né, o reino de Deus aqui na terra. Versículo 16.
Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo outro do santuário, ficará obrigado pelo que jurou. Pelo que jurou. Ou seja, quando fala aqui, o Senhor Jesus, naquela época, era muito sério você carregar o nome de Deus, né? Então, às vezes, eles faziam juramentos, como eles é muito santo o nome de Deus, eles não usavam o nome de Deus, usavam outras coisas para fazer juramentos, né? Outras representatividades do reino, do céu. E aí, o Senhor Jesus mostra aqui que mesmo fazendo isso, estariam jurando também, levando o nome de Deus em vão, estariam pecando da mesma forma, porque carregar o nome de Deus não era só guardar ele, preservar o nome dele, mas sim viver o que ele queria, o que ele requer que vivamos, né? Os mandamentos, né? Que são muito importantes. O que é? A lei de Deus, os três mais importantes fundamentos da lei de Deus era justiça, misericórdia e fé. Essa era a base, né, dos fundamentos mais importantes da lei. E eles não estavam carregando isso, porque não existia misericórdia, não existia justiça, e a fé também eles não estavam representando, eles não estavam trazendo isso, né, para as pessoas. Por isso que estava ficando tudo bagunçado, tudo distorcido, né, tudo errado. Vamos para o 17. Insensatos e cegos. Ou seja, o Senhor Jesus chama eles de insensatos, tolos e cegos, porque eles não queriam enxergar, eles não enxergavam que estava diante deles a verdade, né? Que era realmente o que o Senhor Jesus estava ensinando. Pois, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Né? E isso que eu falei. Qualquer juramento representando os céus, eu juro pelos céus, eu juro pelos anjos. Ele está jurando porque são coisas que representam o santo, né? O Altíssimo Deus. Então, assim, não adiantava eles tentar recorrer a isso para poder achar que eles não iam pecar, né? Fazendo esse tipo de juramento. Eles estavam pecando da mesma forma. Vamos lá. 18. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Ou seja, que eu falei, ele vai estar pecando do mesmo jeito, porque jurou. Ele interligou algo ao qual representava o santo dos santos, a Deus, né? Cegos, pois qual é maior que a oferta ou o altar que santifica a oferta? 20. Portanto, quem jurará pelo altar, jurará por ele e por tudo que sobre ele está. É o que eu expliquei, né? Jurou por algo que tem semelhança, representatividade com Deus, está jurando por ele. Então, não adiantava nada eles tentar fazer esse escape. Acabava pecando do mesmo jeito. Tô preocupado com o tempo aqui porque... tá. Vou ler só agora até o 21, aí eu finalizo aqui e aí eu vou ter que fazer outro vídeo. Vamos lá. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Concluindo o que eu já tinha falado. Vamos até o 22. 22. A quem jurar pelo céu, jurará pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ou seja, se jurar pelo céu, se jurar pelo ouro do templo, ou pelo altar, ou pelo... está falando de Deus. Então, tenham cuidado com o seu testemunho de vida, com o que você está carregando. Nós, servos de Deus, escolhidos para estar servindo, que nós, aqueles que o Senhor escolheu para dar o convite, né, de vir poder fazer parte dessa herança, carregue esse chamado, esse convite
né, esse presente com muita honra e cuidado, porque é uma coisa séria, é importante, é sagrado. Nós, servos de Deus, nós não podemos estar levando a nossa vida de qualquer maneira. Ou seja, não fique parado, tenha ação, faça a sua parte para o reino. Às vezes você não consegue falar, você não consegue ir evangelizar, mas viva aquilo que você aprendeu nas Escrituras. Busque conhecimento na Bíblia para que você possa ser canal de bênção aqui na terra, né? Então, tente se alinhar aos ensinamentos do Senhor Jesus para que você possa colher os frutos, né? Para que você possa realmente ser proativo no reino de Deus, né? No meio do povo de Deus, porque é muito importante. Você vai colher frutos maravilhosos. Você vai viver o sobrenatural de Deus, né? Então, assim, é gratificante, é valoroso, é maravilhoso a gente estar alinhado na palavra, né? E lembrando que os principais fundamentos da lei de Deus é justiça, misericórdia e fé. Eu não sabia até então não sabia. Eu fui saber estudando a palavra do Senhor, aqui no capítulo 23 de Mateus, buscando conhecimento, pesquisando, e aí a gente vai descobrindo coisas além, né? Vamos aprendendo mais e mais. É igual eu falo, nossos vídeos não são vídeos de estudo, são vídeos de reflexão, porém trago aqui algumas curiosidades que acabam agregando, né, um conhecimento a mais, né, para a nossa fé, para o nosso convívio com Deus, para a gente poder estar levando isso à frente, né? Tudo que é bom, que vem de Deus, a gente tem que levar para frente, né? Porque Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são maravilhosos, são pessoas maravilhosas que a gente pode estar levando com a gente diariamente. Então tá, vou encerrar a minha reflexão aqui no capítulo, no versículo 22, né? E o próximo vídeo vai ser a partir do versículo 23. E eu espero que tenha trazido vocês um pouquinho mais de conhecimento, edificação. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o dia de vocês. Finalizando o vídeo, façam uma oração agradecendo e que vocês possam ter mais oportunidade de estar fazendo aqui um devocional, né? Que é muito importante. Para mim tem sido maravilhoso estar gravando esses vídeos e estar estudando a palavra também aqui, porque quando eu venho falar aqui, eu aprendo ainda mais, né? Eu gosto, tô me sentindo realizada com os vídeos. Espero que vocês peguem esse costume também de estar, né, fazendo a parte de vocês para estar mais próximo do Senhor. Antes do vídeo, faça uma oração, peça que o Espírito Santo abra o seu entendimento e ao finalizar, faça outra oração agradecendo ao Espírito Santo, Senhor Jesus, ao nosso Deus Altíssimo, por mais essa oportunidade de estar, né, tendo esse tempo, né, fazendo a sua reflexão, fazendo o seu devocional. Tá bom? Então fiquem com Deus, todo mundo na santa paz de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.